Olá, pessoal do Lugares pelo Mundo. Prazer estar com vocês de novo na terceira temporada do podcast. Eu, Marcelo Orques, sou na minha área Marketing Esportivo e Digital, e estou aqui com a Maria Viveiros, minha namorada, que é uma jornalista nômade digital. E a gente queria hoje, na realidade, estar convidando vocês para conhecer uma caçadora de aurora boreal. Isso parece um pouco diferente, né? Mas a gente vai hoje conhecer melhor isso da Tatiana Zanon, que tem 39 anos. Ela é uma gerente de operações e negócios para América Latina. Ela nasceu no Rio, é uma carioca da gema, mas mora em São Paulo há 27 anos. Né, Mari? Isso mesmo, é uma amiga muito querida que a gente convidou para o episódio de hoje. Bem-vinda, Tati! Obrigada, Mari, obrigada, Celo, pelo convite. É um prazerzão participar desse podcast com vocês que também são super viajados, né? Tem muita história bacana para contar e eu vou dividir aí um pouco com vocês essa minha experiência pelo Polo Norte do mundo, né? Então, espero que vocês gostem aí e que os nossos ouvintes aí também curtam e queiram viver essa experiência pelo lado frio do planeta. Para começar, a gente queria saber de onde surgiu o seu interesse em conhecer a aurora boreal. Então, na verdade, eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre tive muita curiosidade pelo mundo e eu tenho curiosidade muito pelo que é aquilo que não consigo entender. Então, por exemplo, essa coisa da física, de energia, eletricidade, é uma coisa que é muito diferente, né? Então, como é que aquelas luzes aconteciam no céu? E um dia, assistindo um documentário na TV, aquilo me chamou a atenção e eu coloquei na minha cabeça, nossa, eu preciso ir para esse lugar, eu preciso ver isso com os meus olhos, né? Porque eu acho que eu só vou entender o que é isso de verdade quando eu ver, né? Foram 2 anos até que eu conseguisse fazer essa viagem. Inicialmente, eu queria ir para a Islândia, mas no momento em que eu tinha disponibilidade para viajar, a Islândia seria muito frio, eu só tinha disponibilidade de viajar no Réveillon, né, entre Natal e Ano Novo. E aí eu acabei entrando em contato, né, fui fazendo umas pesquisas, descobri um caçador de aurora boreal, né? Aliás, gente, eu nem sou assim, né, tipo a caçadora de aurora boreal, né? Eu sou uma mirim, amadora, mas descobri um cara que é um brasileiro que é super conhecido por caçar a aurora boreal, que é o Marco Broto, ele é de Curitiba, e aí eu fui, né, nessa viagem com ele para Lapônia, né, para o norte, o extremo norte da Noruega, com a Finlândia. E aí, sim, eu consegui realizar o sonho de ver a aurora boreal pela primeira vez na vida. Foi aos 37 anos de idade, há 2 anos atrás. E o que é exatamente o fenômeno chamado aurora boreal? Na verdade, a aurora boreal, ela é o fenômeno que acontece no Polo Norte. Então, o nome que a gente poderia falar mais tecnicamente é aurora polar, porque o que acontece no Polo Norte é a aurora boreal, o que acontece no Polo Sul é a aurora austral. E o nome aurora, ele foi dado pelo Galileu Galilei. O aurora vem uma homenagem à deusa romana, que significa amanhecer, e Boreas, que é o deus grego, que são ventos do norte. Né? E esse efeito, né, como é que ele acontece? Ele depende das explosões solares. Então, quando tem essas explosões solares, vem que eles chamam de plasma, né? Vem os ventos solares em direção à Terra e a outros planetas, né? E eles vêm carregados de elétrons e de prótons. Gente, olha, não sou de humanas, me perdoem os físicos, engenheiros, fiz o melhor que eu podia, tá? Mas o que acontece é o seguinte, quando esses ventos solares carregados dessas matérias, desse plasma, ele entra em contato com a atmosfera da Terra, acaba tendo uma combustão, né, acaba gerando uma eletricidade, e isso é que dá o efeito da aurora boreal. E aí a gente tem essa beleza, que é o que vocês estão vendo aqui ao fundo da minha tela, e elas geralmente podem acontecer entre 60 e 150 quilômetros de altitude da superfície. E aí o que faz também elas dançarem no céu, ou terem tonalidades diferentes, né? Eles podem ser verde, que é a mais comum, a mais vermelha roseada, que já é menos comum, e azul, que é raríssima, que é quando chega mais perto da superfície, né? Tati, eu estou fascinado com essa explicação meio física, que envolve geografia também, é muito legal. A minha pergunta que eu tenho é assim, eu ainda não tive a chance de ir, já vi céus fenomenais no mundo, mas assim, você acabou indo com um profissional, né, com uma equipe, como é que foi essa sua primeira ida para ver a aurora boreal?
Acho que foi muito importante eu ter ido a primeira vez com uma orientação profissional. Por quê? Porque, primeiro, é um clima local totalmente diferente. Você mora na Suíça, você já tem uma experiência maior com frio, etc. Fora que é um ambiente mais agressivo para a gente também, de estar em lugares mais inóspitos, de neve. Você tem que passar a noite no frio, então você tem que ter uma orientação para o tipo de roupa adequada que você precisa, itens de segurança. Então, por exemplo, quando a gente saía para caçar a aurora, geralmente a gente descansava durante o dia, por exemplo, passeava pela cidade ou de Tromsø, né, que era lá no norte da Noruega, ou em Kildjarvi, que era já na Finlândia. A gente passava mais o dia fazendo atividades de descanso, porque imagina, no inverno lá, no Polo Norte, eles chamam de noite polar. O que isso significa? Quando é o nosso verão aqui no hemisfério sul, é o inverno lá. Então, geralmente, o que acontece? Primeiro, a aurora boreal, né, no caso, ela pode acontecer o ano inteiro, só que só é possível da gente ver quando é noite. Então, quando começa o equinócio de inverno, que é dia 21, 22 de dezembro, o dia vira noite, você não vê o sol. Então, geralmente, o dia nascia lá em Tromsø por volta de 10 e meia da manhã, e já era noite breu, assim, por volta de 1h30 da tarde, 2 horas da tarde, breu total. Então, isso para o seu corpo também é muito estranho. Você tem sensação de fadiga, você precisa, às vezes, de remédio para te ajudar a dormir, você sente um cansaço muito grande, porque a gente tem aquele hábito de mais ou menos 8 horas de sono, depois você tem um período do dia, né, que faz o corpo regular com a melatonina. Então, tem uma série de coisas que você acaba tendo informações quando você vai com alguém que tenha experiência. Normas de segurança, por exemplo. Quando a gente ia sair para fazer a caçada de aurora, a gente nunca podia andar em lugares de neve, lago congelado, coisa e tal, sem uma lanterna e sem um apito. Porque se alguma coisa acontecesse, você tinha meios de sinalizar onde você estava com a sua lanterna, então você fazer pisca-pisca com a sua lanterna e apitar para tentarem localizar onde você está. Tudo é experiência na vida, então não custa ter um pouquinho de segurança para dar tudo certo, ter as roupas certas, usar as camadas de roupa certas. Então, a empresa com qual a gente foi, junto com o Marco Broto, eles deram todas as orientações de camadas de roupa a serem usadas, né, de segunda pele, de botas, de tudo, né? Então, assim, a gente foi super bem assessorado para que ninguém passasse nenhum problema e pudesse aproveitar aquela experiência, até porque, imagina que a gente estava caçando a aurora no mínimo de 3 a 4 horas por noite, então realmente não dá para ir despreparado. Ô, Tati, conta pra gente, exatamente em que países você pode ver a aurora boreal? Bom, eu vi a aurora boreal na Noruega e na Finlândia, né? Então, a gente estava bem no extremo da Noruega. Eu me hospedei em 2 lugares, né? Em Tromsø, na Noruega, em Kildjarvi, na Finlândia. Então, ali foram as nossas 2 bases para poder fazer a caçada da aurora boreal. Essa região é conhecida como Lapônia. Todo mundo fala, é a terra do Papai Noel. A terra do Papai Noel, que exatamente, assim, a região da Lapônia é uma região bem grande, principalmente dentro da Finlândia. Ela é um pouco mais para baixo da onde a gente estava, vamos dizer assim, mas sim, é a região do Papai Noel. Mas para ver a aurora boreal, você pode ver não só no norte da Noruega, da Finlândia, mas vocês podem ver na Rússia, né, na Sibéria, na Islândia, no Canadá. O Canadá é um excelente lugar para ver a aurora boreal. Um lugar que eu não sabia que é possível ver a aurora austral, até então eu achava que era só na Antártida que era possível ver, mas eu descobri que na Nova Zelândia também é possível ver, mas parece que é bem mais raro disso acontecer, mas acontece. Quem quiser tentar, eu tenho um primo que mora lá e ele nunca me falou de ter visto a aurora austral na Nova Zelândia, mas hoje os mais fáceis, de mais fácil acesso e mais preparados para o turismo, Islândia, Noruega, Finlândia, ali Lapônia, né? E Canadá, no Alasca, Fairbanks, né? No Canadá, Alasca, para ver a aurora boreal. Tati, e quanto tempo você ficou entre Noruega e Finlândia? 1 semana. Ficamos 4 dias, mais ou menos, em Tromsø e mais 3 dias em Kildjarvi.
E em Kilpisjärvi foi bem interessante porque a gente ficou como se fosse chalés, assim, bem típicos, casas bem típicas finlandesas, para a gente ter essa experiência de como é a vida deles, né, dos finlandeses, né, a cultura Sami, né, que é a cultura dos lapões, né, que é os povos nativos dessa região, né. Então, assim, todas as casas são todas de madeira, chalés, todas elas têm sauna, né? Então isso é uma prática, um hábito dos povos nórdicos ali, né? E é muito interessante porque isso para a gente soa muito uma coisa diferente, né? Ou talvez radical, mas é um costume para eles é o seguinte: é eles tomarem banho de sauna e aí sair correndo, pegar aquele banho de sauna porreta, bem quente, tira a roupa, sai correndo na neve e dá um mergulho num lago congelado. Aí volta correndo e entra pra sauna de novo, dá aquele relax, come alguma coisa, toma um drink, depois volta de novo, dá aquela corrida de novo na neve. Isso é bem comum. Eu não tive coragem. Assim, teve um pessoal lá do grupo que fez isso, mas eu não me arrisquei. Mas eu filmei, né? Fiquei lá, mas não tive coragem de fazer isso, não. Mas na Islândia eu fiz algo parecido, que foi no Blue Lagoon, que é uma área geotérmica. São umas piscinas com água em torno de 27 a 40 graus. É aberto, né? Então você está literalmente naquela geladeira por volta de 0 grau, -2 na parte externa, e você fica lá naquela água deliciosa, quentinha. Chega uma hora que você fica com tanto calor dentro da água que você até fica com o corpo para fora, assim, naquela friaca, né? Então é uma experiência bacana, assim. E para a Islândia você foi depois da Noruega, né? O seu objetivo da Islândia também era caçar a aurora boreal lá? Era também, né? Tanto que eu fui em novembro, então já era o início do inverno na Islândia, mas como todo fenômeno da natureza, a gente não deu muita sorte, né? Eu fui com uma amiga, a Simone. Essa viagem foi um pouco diferente da Noruega, porque nós nos aventuramos a dirigir pelo país. Então, nós alugamos um carro, nós tivemos a orientação de um travel expert, que já foi 9 vezes para a Islândia. Então, ele desenhou toda a viagem com a gente, tudo que a gente gostaria de fazer lá. E durante a nossa viagem, a gente se hospedou em guest houses para ter experiência de ficar mais próximo dos locais, etc. Até porque é um país bem ermo, né? Uma ilha não muito grande, mas com um pouco mais de 330, 350 mil habitantes. Então é bem dispersa a população quando você vai viajando, saindo da capital, né? Só que a gente meio que brincou de gato e rato com a aurora, né? Quando os índices KP estavam bons, o céu estava fechado, estava chovendo. Então quando o céu estava perfeito, não tinha uma nuvem no céu, o índice KP era praticamente nulo, né? Então a gente não deu muita sorte, não conseguimos ver a aurora. Eu fiquei chateada pela minha amiga, porque ela nunca tinha visto. Eu, assim, óbvio que eu queria ver, queria muito, não só ter visto, mas fotografado também a aurora lá, mas valeu muito, tanto que eu já quero voltar, assim. Islândia, realmente, eu me apaixonei, mas pretendo voltar e da próxima, quem sabe, dar a sorte de encontrar com a dama da noite, né, como muitos chamam. Eu queria só voltar um pouquinho na Noruega e na Finlândia, porque você falou que ficou 10 dias, né? Não, uma semana? 7, 8 dias, isso. 8 dias. E o foco era ver a aurora boreal. Todas as noites vocês saíam para procurá-la? Todas as noites. Eu acho que só teve uma noite, talvez, que a gente não saiu, porque realmente não tinha chance nenhuma. E aí, aquela noite, na verdade, todo mundo, a gente estava na cidade. Aí teve um colega que ele meio que não desistiu, assim. Ele saiu por volta de meia-noite e foi pro porto ali de Tromsø. E no fim, era tipo 1h da manhã, ele começa a mandar mensagem para todo mundo. Galera, tá saindo tipo um pouquinho de aurora aqui no porto. Aí teve uma galera que saiu correndo e desceu pro porto. A gente tava tipo, era 2 quadras assim, sei lá, 300 metros, porque as cidades são pequenininhas, sabe? Então teve gente que botou a roupa por cima do pijama, desceu correndo com tripé tudo e foi lá para fotografar. Eu já tava morta com farofa, eu falei pro meu amigo, depois eu olho suas fotos, porque eu tava muito cansada e não desci. Mas eu acho que essa foi a única noite que a gente não saiu para realmente tentar caçar a aurora. Teve uma noite, por exemplo, a gente rodou, e a gente parou na beira da estrada, assim, numa área de recuo, né, que deu para encostar o nosso ônibus, né? Aí a gente fez uma fogueira. E assim, é legal porque em muitos lugares eles já têm assim meio que preparado assim como se fosse área de piquenique. A gente juntou tudo, assim, ficou todo mundo junto, passando
marshmallow, sabe? Parecia meio filme Zé Colmeia, assim, aqueles desenhos animados. Então, bem legal, assim. Vale muito pela experiência, assim. É algo inesquecível e que eu falo que por mais que você passe o perrengue daquele frio, -20, -22, eu fui tentar de novo e vou continuar tentando, porque é uma coisa que por mais que a foto seja linda, só os seus olhos podem dizer, e é o que fica na sua cabeça, que é a memória, é a sua memória, entendeu? Ter a experiência, né? Ter a experiência. E É eu lindo tenho de uma ver as fotos dos outros, mas é só você estando lá. Eu sei que quando eu vi esse cenário que está nessa foto aí atrás, eu comecei a pular de felicidade, assim, tipo, de alegria. Eu saí depois daquela noite com a minha mão queimada, porque eu tirei a luva para conseguir fotografar. Eu acho que eu estava com adrenalina no corpo, eu não sentia frio. Então eu tirei a luva, deixei a luva pendurada, né, aqui no punho e tal, e fotografando, não estava sentindo. Depois eu vi que a mão aqui, assim, nos ossinhos, estava tudo vermelho, queimado. Eu e os outros também, né? Porque ninguém estava nem aí, todo mundo felizaço e trocando de posição para fotografar aqui, fotografar ali, que nem pinto no lixo, felicidade pura, assim, sabe? Eu tenho duas perguntas. Uma é importante, eu acredito que ter uma boa máquina, né? Olha, mais do que ter uma boa máquina, eu acho que você tem que saber a configuração correta, porque hoje em dia, celulares hoje em dia, por exemplo, eles já são uma máquina profissional, muitas delas. Tem um celular, a gente Leica é uma das melhores lentes do mundo de fotografia. Então, eu hoje com o celular, com esse aparelho aqui, eu não preciso, se quiser, carregar minha câmera profissional. E outra, eu não preciso também necessariamente ter uma super câmera profissional. Mas para uma fotografia desse tipo, fotografia noturna, geralmente o que é necessário para que ela não fique tremida é você ter um tripé. Porque você geralmente precisa de exposição, de abertura, né? Então isso exige que a sua mão não trema, né? O aparelho tem que estar estabilizado. E, de novo, não sou uma mega fotógrafa, eu fui fazer essa viagem sem nunca ter feito um curso de fotografia. Eu sempre brinquei assim que eu era mirim da mirim, mas sempre com a cara e com a coragem, entendeu? Eu sou cara de pau, entendeu? Eu tava lá e ia perguntando para os caras que manjavam mais de fotografia, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E assim, uma coisa que eu aprendi também, quando você às vezes viaja com esses grupos, com fotógrafo, que o cara é especialista, né, em fotografia para caçar a aurora boreal, etc. Se você tem a câmera ou não, de novo, isso é o menos importante. E o cara ele também vai te ensinar a fotografar com seu celular, porque para ele o que importa é você ter aquela experiência, é você curtir aquele momento. Tati, e surgiu aqui uma curiosidade. Você explicou pra gente que tem 3 tons, né? A aurora boreal, do mais comum para o menos comum. Quais você viu? Eu vi a verde, né, que é a mais comum, e eu vi um pouquinho da rosada. Veio junto, assim, como um feixezinho, junto com a verde, assim. Então, eu tive a chance ainda de ver essa experiência no primeiro dia também. Depois foi só a verde. Inclusive, a gente foi brindado de ver no dia do Réveillon, né? Na virada do ano, a gente teve a sorte de ver a aurora boreal. E eu escolhi o meu fundo, então, em sua homenagem, um fundo rosa. Não é uma aurora boreal, mas é um céu maravilhoso que eu e o Mar vimos em Mumbai, na Índia. Então, fica em homenagem a você. Ô, Tati, você explicou tanto de aurora boreal. Existe alguma maneira para se caçar, tipo uma bússola? Eu estou dando um exemplo de uma bússola, mas algo que você consiga avaliar. Vai ter aurora boreal aqui, um negócio de previsão de aurora boreal. Tem algum aplicativo? Não sei, alguma coisa nessa linha? Tem alguns aplicativos que ajudam, né? Tem informações, assim, sites oficiais de aeroespacial, mas hoje, né, como todo mundo está sempre plugado em telefone, tem um aplicativo que é de graça e fácil de usar, que é chamado My Aurora Forecast, e foi, inclusive, o aplicativo que na Islândia, eu e a minha amiga, a gente utilizou durante a viagem. Ele é bem fácil, assim, de navegar nele, porque ele pode pegar pelo GPS a sua localização, ou você pode inserir o seu próximo destino. Então, por exemplo, a gente hoje estava em Reykjavik, por exemplo, e aí no próximo dia a gente estaria em Vik. Então, a gente já podia dar uma olhada
como estaria a previsão para Vic no dia seguinte, para ter uma ideia se teria chance de ver a aurora boreal naquela cidade na próxima noite. Primeira coisa que é importante, eu preciso comentar. Um dos índices mais importantes para a gente saber se tem chance ou não de acontecer a aurora boreal, que é o que o pessoal sempre fala, que é índice KP. Qualquer pessoa que vai atrás da aurora boreal, seja sozinho ou acompanhado, o fotógrafo, o caçador de aurora boreal, ele todo tempo ele vai falando sobre o índice KP. Se o índice KP está acima de 3, está abaixo de 3. O índice KP, ele é um índice de ondas de partículas, dessas partículas solares que estão na atmosfera da Terra. Então, se tiver entre 1 e 3, ela está dentro do padrão normal. Então, esse índice KP, ele não só serve para você ter a probabilidade da aurora boreal, mas também o impacto que isso pode ter nos meios de comunicação na Terra, nos satélites, etc. Então, quando está entre nível 1 e 3, eles consideram isso um impacto normal. A partir do 3, é que geralmente a gente já começa a olhar e falar assim, uau, aqui hoje vai ter chance de ver a aurora boreal. Não significa que se ele tiver talvez num 2,5, você não vai ter chance de ver. Pode ser que vai ser uma coisa bem fraquinha, mas são chances bem menores. Mas de 3 para cima, 3, 4, 5, as chances geralmente é muito, muito grande, mas aí você tem que contar com outros fenômenos da natureza, que é, por exemplo, um céu aberto. Se estiver chovendo, não adianta nada você estar com 5, 6, porque o céu vai estar fechado, você não vai conseguir ver. Então tem esses detalhes, né? Tati, você contou um pouco da preparação, né, das informações que você recebeu antes, e a gente sabe que esses países são conhecidamente, eles são famosos por serem caros, né? É uma viagem realmente cara? Exige um planejamento financeiro específico? Como que você se planejou? Não é dos mais baratos. Tenho que dizer que é um fato. Noruega, principalmente assim, naquele frio e tal, né? A gente precisa, às vezes, de uma bebida alcoólica. Gente, bebida alcoólica é caríssimo. Já aviso vocês, tá? Se preparem. Taxação de imposto é muito alta. A alimentação, até pelo menos na Noruega, assim, eu achei razoável, assim, preço, sabor excelente. Os peixes nórdicos são maravilhosos. Porco, acho que foi o melhor porco que eu já comi na minha vida, carne de porco. Mas realmente, são países caros. A Islândia também exige sim um certo planejamento, mas eu no final, como a gente fez parte da viagem, assim, ficando em guest houses, etc., para 2 pessoas, eu não achei a parte de hospedagem tão cara quanto imaginava. A gente planejou bem a nossa viagem, a gente pesquisou tudo com antecedência. Acho que o importante no caso, por exemplo, como a Islândia, certamente se você for no verão, vai ser mais caro do que no inverno, mas é importante você fazer com uma certa antecedência, até porque, como não é um país muito grande, quando você vai para as zonas mais afastadas da capital, a disponibilidade de habitações, né, de quartos disponíveis, essas coisas, ela é bem menor. Então, se você deixar muito para cima da hora, isso vai reduzir, né, e aumenta a demanda, enfim, preço, oferta, essas coisas. E a gente ficou nos guest houses muito bons, assim, uma infraestrutura boa, né, de quartos individuais, né, em alguns lugares com banheiros compartilhados, mas assim, eu achei que ficaria pior, ou melhor, seria mais cara a parte de hospedagem. O carro também a gente não achou que ficou tão caro, a gente pegou uma 4x4. Num período de inverno, eu acharia um pouco arriscado pegar um carro pequenininho, porque às vezes você vai pegar tempestades de neve, de chuva e muito vento em alguns trechos de estrada. Então, um carro um pouco mais parrudo ajuda. Nesses países de neve, eles geralmente, quando você já aluga o carro, normalmente a locadora já te dá o carro com pneu, o pneu já vem com trava para neve, não é corrente, tá? Ele já vem é um pneu que ele já vem como se fosse com grampom. Olha, Tati, você está dando uma aula de um assunto que eu acho que eu particularmente não tinha tanta informação, né? Mas uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, como um segredo da vida, eu falaria que expectativa baixa é um segredo, porque todas as vezes que a gente imagina algo e coloca com a high expectations ou com a expectativa alta, a gente pode acabar se desapontando, né? A minha pergunta para você nesse sentido, as suas expectativas quando você viu foram atendidas ou você esperava um pouco mais?
Nossa, acho que elas ultrapassaram, na verdade. Assim, eu não imaginava que era assim, de novo, acho que você vê a foto e você vê aquilo acontecendo a olho nu é muito diferente. Você vê um raio vindo de um lado, daqui a pouco vem acontecendo do outro lado do céu. Aí você vê aquelas duas coisas assim se encontrando no meio do céu. Aí você está olhando num ponto do céu, daqui a pouco está acontecendo do outro lado. E aí você não sabe para onde você olha. Começa a acontecer aquilo. É difícil de explicar às vezes, sabe? Porque é mais fácil explicar esses aspectos técnicos da viagem do que explicar, assim, dá para tentar explicar física, que eu não sou boa porque eu não era boa na escola na física, mas é muito bonito, e tanto é que, assim, eu acho que, e o que você sempre fala do low expectation, né? Poxa, eu fui para a Islândia super afim, né? Naquela coisa de ver a aurora boreal, né? Não vi. Fiquei chateada, mas assim, eu pirei tanto na Islândia que eu já tô querendo voltar no que vem, porque eu realmente, assim, eu amei aquele lugar, e eu acho que só me deu vontade de querer voltar de novo, e é o que eu digo, gente, se vocês têm vontade, acreditem e vá. Eu coloco um negócio na minha cabeça e, que nem eu falei, eu queria ter visto a aurora boreal na Islândia, tá bom, eu fui pra Noruega, fui pra Finlândia, fui lá e vi, mas eu não tinha visto na Islândia. Fui para a Islândia, amei a Islândia, mas não vi na Islândia. Eu vou voltar para a Islândia. Tati, e já que você quer voltar para a Islândia, eu sei que você é uma leitora assídua, como eu. Você conhece esse livro do Walter Ugumãe? Chama A Desumanização? Não, esse não. Então eu vou indicar para você Oba. E para os nossos ouvintes e espectadores. Chama A Desumanização, do Walter Ugumãe, um autor que eu amo, e a história se passa na Islândia. É uma história triste, é de uma menina que perdeu a irmã dela faleceu, mas a história se passa na Islândia e eu lembrei muito de você. Ah, já estou anotando no meu caderninho, isso daí vai entrar na fila da prioridade. Tati, muito bom, queria muito te agradecer pela sua participação. Está sendo assim, realmente foi uma aula, né, Mari? Não, eu amei, o bate-papo foi incrível, você trouxe muitas informações ricas e com credibilidade, e só fez crescer a vontade de caçar a aurora boreal. Ah, gente, eu que agradeço assim, o convite de verdade. Tentei fazer minha lição de casa para tentar cobrir um pouco da parte mais técnica, mas assim, é uma experiência incrível. Espero que os ouvintes também tenham curtido. Quem sabe, né, com vocês dois, a próxima viagem à Islândia, né, a gente não vai junto também, né, dependendo, a gente compra um roteiro aí e a gente vai fazer um road trip pela Islândia aí juntos. Mas, de novo, o prazer foi todo meu, né, agradeço mais uma vez pela oportunidade. E vamos embora, gente, pé na estrada, assim que possível, né? Que todo mundo vá seguro. Isso que é o mais importante. E Tati, você deve ter fotos muito legais. Você gostaria de deixar alguma maneira de o pessoal te contactar? Se quiserem dar uma olhada nas minhas fotos, né? De novo, sou uma fotógrafa amadora, mas no meu é Tati com I, C de casa, Zanon. Então, estou no Instagram como Tati C Zanon. É só me achar por lá, tá bom? Muito obrigada, gente. E as suas fotos são maravilhosas. Obrigada pela parte que me toca. Bom, queria agradecer a Tatiana, mas queria agradecer também aos nossos espectadores e ouvintes do nosso podcast do Lugares pelo Mundo. E é isso aí, galera. Viva the world! Até o próximo episódio. Valeu, pessoal, por ter acompanhado a gente hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube Lugares pelo Mundo e também nos acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do nosso portal. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Sparkle e no Pinterest. Até a próxima semana!